A minha entrevistada de hoje será Débora Prado, que é gerente de cultivos de soja e milho da FMC. E o tema da nossa entrevista será as novidades no controle de plantas daninhas. Débora Prado, que bom falar com você. Seja bem-vinda. Prazer é meu, Divino. Prazer é meu estar aqui hoje. Obrigada aí pela oportunidade. E é sempre muito bom, né, estar falando de manejo, né, de solução para o agricultor. No final é isso que é por isso que a gente está aqui, né? Espero aí contribuir para nesse papo aí gostoso que a gente vai ter. Ah, você vai contribuir, com certeza, porque manejo é uma das coisas que tá assim, no topo da lista do produtor rural, né? Ele já sabe que tem que fazer um manejo bem feito, ele sabe que vai ter problema com as daninhas se ele não cuidar. Então, eu tenho certeza que você vai trazer dicas preciosíssimas aqui. Mas vamos começar contando quem é a FMC. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, já sabe, né? Mas traz aí um pouquinho dessa empresa para nós. Ah, é um prazer. Bom, a FMC é uma empresa americana, né? Uma empresa no ramo de defensivos agrícolas, né? A FMC é focada em defensivos e uma empresa de inovação e desenvolvimento, né? Divino, assim, talvez o que muitos não sabem é que, além de ser uma empresa também focada nas culturas de algodão, cana-de-açúcar, onde a FMC sempre foi líder, né, nesses mercados, a FMC ela também trabalha com diversas outras culturas e uma delas é soja, que a gente vai estar falando hoje aqui, milho, e nós trabalhamos com todos os segmentos, quando eu digo defensivos, né, desde a parte de herbicidas, que é um pouquinho do que a gente vai conversar hoje aqui, trabalha com inseticidas para manejo de pragas, para fungicidas, para manejo de doenças. Então, a FMC é uma empresa realmente que busca aí ajudar o agricultor com soluções para o seu dia a dia. E além, vale ressaltar, Divino, que além dessa parte de defensivos, a FMC é uma empresa também muito focada no segmento de biológicos, né, uma empresa que tem muito investimento, tem uma área grande na Dinamarca, na Europa, focada nesse mercado de biológicos. Ano passado a gente até lançou um biofungicida assim, super disruptivo para mofo branco. E também é uma empresa que está investindo muito em digital, né? Em ferramentas aí de monitoramento de pragas. A gente já está monitorando bicudo no algodão, que é um grande problema para quem planta algodão, e já estamos monitorando, por exemplo, lagarta em soja e a famosa cigarrinha para milho. Então, a FMC aí também investindo bastante em soluções digitais. Você está no topo da cadeia, né? Estão no topo da cadeia. Parabéns. Débora, Obrigada. você conhece bem a nossa região. Hoje já é dia 11 de setembro, nós estamos chegando aí ao meio do mês de setembro. Dia 25 já vai estar liberado aí para o pessoal poder plantar, né? Então, o produtor já fica naquela expectativa. Muitos vão assim com mais cautela, vão esperar as primeiras chuvas e tal, vão esperar o outubro chegar. Mas tem aqueles que são, às vezes, meio assim, apressados, já estão com vontade de começar a plantar logo, e eles não se importam muito de plantar ali no pó, né, com o solo seco. Quais são os principais riscos dessa prática? Como diz o nome, o agro não para, né, Divino? Não, Assim, não não para. para mesmo, é uma loucura. E realmente é uma decisão do agricultor, né? Quando plantar, muitos antecipam o máximo que podem, e outros aguardam a chuva. Mas assim, né? Qual é o risco? O risco é plantando no pó, como a gente gosta de dizer. O agricultor ele não sabe exatamente se o solo ali vai ter uma umidade suficiente para que a soja ela tenha uma boa germinação, né, Divino? Então, assim, plantar num solo seco antes de qualquer chuva, o risco é você ter um impacto na germinação, no vigor daquela planta e no famoso stand que a gente fala, né? De ter aquela uniformidade no plantio. Então, isso pode fazer com que o agricultor tenha ali alguns problemas na germinação, plantas mais fracas e tudo mais, e isso com certeza vai afetar a produtividade dele.
né? Então, esse é o risco. O risco é não saber como é que vai estar a umidade do solo ali, né? Então, o agricultor precisa realmente colocar isso na balança e decidir, porque a gente sabe, né, Divino, assim, que muitos agricultores que às vezes plantam muito no cedo, muito no seco, eventualmente tem até que replantar depois, o que acaba Tem o sendo famoso replantio, né? o famoso, o famoso replantio, que daí o impacto é maior ainda, né? Eu falei de um impacto em germinação, estande, que seria um impacto, vamos dizer, mais leve, né? Mas tem casos aí de replantio, que daí o impacto é ter que comprar desde a semente de novo e fazer todo o trabalho operacional, né? Então, esse é o risco, né? Mas o agricultor que conhece a sua região, conhece bem o seu ambiente, tem que colocar isso na balança e avaliar, né? E esse ano tá tão estranho porque choveu muito em agosto. Nós temos a questão desse famoso super El Ninho, que tem uns meteorologistas que falam que vai ser super, outros falam que não, que vai ser apenas um El Ninho um pouquinho mais. é, é, ele não vai ser tão moderado, né? Vai ser um El Ninho um pouco mais complexo, né? Até fugiu a palavra aqui, falar complexo mesmo. Enfim, ninguém tem assim uma unanimidade nas informações e o produtor, coitado, mais uma vez fiquei nessa expectativa toda. Mas vamos falar de fatores limitantes. Quais são os fatores limitantes no manejo de plantas daninhas? Quando o controle é feito em diferentes situações de umidade. A gente já vinha falando aí de solo seco e tal, né? Esse manejo ele fica um pouco mais comprometido? Com certeza, né? Ele fica bem mais comprometido. Então, falando do manejo ali de planta da planta daninha, né? Que vai estar ali Uhum, no solo de alguma forma. isso. O agricultor, se ele faz num solo muito seco, né? Muito sem umidade, aquela planta daninha também está estressada ali, certo? No solo. Uhum. Então, quando ele aplica depois o herbicida, o seu pré-emergente, para fazer o controle, né, o manejo daquela planta daninha, ela também vai estar estressada com aquela terra seca, e na aplicação ela vai absorver menos o produto, né? Ela vai absorver menos o herbicida ali, o pré-emergente, e com isso o produto vai conseguir se deslocar mais lentamente, com menos eficiência dentro da planta, e o pré-emergente pode ter uma eficiência menor, entendeu? Então, muitas vezes a gente Entendi. fala assim, tá tudo seco, então não tem planta daninha também. Não, né? Não necessariamente. É óbvio que cada lavoura é uma lavoura, o agricultor tem que observar o seu caso, mas o solo seco também é ruim para depois manejar a planta daninha, porque daí depois vem a chuva, a gente sabe que em Goiás, no Mato Grosso, bastou 2 dias de chuva, a grama já está verde, né? E a planta daninha também, ela já se recupera rapidamente, né? E o pré-emergente que ela aplicou, né? E não foi absorvido pela planta. Então, esse é o risco aí, essa é o dia a dia que o agricultor tem que lidar, né, Divino? O excesso de água é tão ruim quanto a falta de água ou não? É, é ruim. Você sabe que você estava falando do El Ninho? Nas últimas semanas eu dei várias entrevistas no Sul, porque eu fico responsável É. pelo Sul também, né? E lá o Sul, 3 anos de seca, né? Muita seca e tudo mais. E agora eles estão preocupados com a chuva, né? Exatamente por causa dessas conversas do El Ninho, que não se sabe da intensidade. Você falou muito bem, né? Na nossa visão também, não se sabe a intensidade, né? Muito se fala, mas a gente só vai saber realmente vivendo. E lá a preocupação agora está com muita chuva, porque muita chuva também não é bom, né? Muita chuva também vai deixar ali a planta estressada de uma forma diferente, mas também vai. Então, assim, é o que a gente diz no agro, né? A nossa fábrica é ali céu aberto, né? Então, o ideal seria o balanço de tudo, nem sempre isso é possível, né? Então, a umidade excessiva também é ruim, com certeza. Lava o produto, Aqui. né? Desde lavar o produto, né? Imagina você Uhum. aplicar e chover muito É, depois. Você é lava, né? É verdade. óbvio que cada produto tem a sua formulação, por isso que é importante o agricultor, dentro do mar de ofertas que ele tem de produto, escolher um produto olhando todos esses atributos, né?
os que são mais laváveis, o que não são, o que é o melhor para o seco. A gente vai falar do lançamento aqui da FMC, que é uma opção para esse agricultor que está plantando no seco. Enfim, mas tudo isso a gente tem que avaliar, porque nada demais é bom. Quais são as principais plantas daninhas hoje que estão assim já tirando o sono do produtor rural, aquelas que ele tem que se preocupar mesmo? Eu ouvi falar de pé de galinha. Eu falei, gente, pé de Não, galinha eu ouvia quando eu era criança. Eu achei que nem existia pé de galinha mais. Diz que está fazendo um estrago danado aí, está trazendo preocupação ainda. você tirou a primeira da minha lista, pé de galinha. É óbvio que cada região é uma região, né, Divino? Mas assim, quando a gente fala dentro aqui da região que a gente está conversando, Goiás, com certeza pé de galinha é a primeira da lista. Então, assim, é uma grande preocupação do agricultor o manejo dessa planta, que tem o seu momento certo, né? O agricultor não pode deixar ela realmente crescer, ela se desenvolver. Não é todo herbicida que hoje traz uma eficiência ali para ela. A importância de usar pré-emergente, né, Divino? Assim, as últimas gerações, né, os agrônomos mais jovens, a gente costuma falar que é da geração glifosato, né? Então, Isso. aplicava glifosato e o glifosato resolvia tudo, né? Isso. E o pré-emergente, a adoção dele caiu muito, né, nos últimos anos. E agora vem crescendo, né? Eu estava vendo a pesquisa esses dias atrás de soja, quando fechamos a última safra, dados de mercado. Então, há 2 anos atrás, a adoção de pré-emergente em Goiás, falando só de Goiás, era em torno de 20%. A gente já está falando agora em torno de 35%. E tudo tende a crescer ainda mais. Por quê? Está difícil controlar pé de galinha, capim amargoso, trapoeraba, o picão. Eu não sei se você ouviu a notícia é bem nova, saiu agora em agosto, uma nota da Embrapa de soja, falando da resistência do picão para glifosato, né? Então, assim, o cenário está ficando mais complexo, né? Então, essas plantas daninhas são as mais críticas, vamos dizer assim, para a região. A dinamicidade da natureza, né? As plantas também vão criando ali suas resistências e tal. Isso é normal, né? Então, Exato. por isso que a pesquisa não pode parar. Mas a nossa região, o produtor ele investe muito na palhada, né? O pessoal cria o perfil do solo ali e tal, tem aquela palhada bacana. Essa palhada, de alguma maneira, ela dificulta o manejo das plantas daninhas? Ela dificulta. Mas antes de eu falar que ela dificulta, acho que é importante reforçar que a palhada é positiva. Sim, né? lógico. Né? Bom, Então, o pessoal brinca que o agrônomo sempre responde um talvez, né? Mas é porque a palhada ela é positiva, né? Ela é até necessária, né? Para ajudar ali a proteger o solo, né? Para proteger os nutrientes ali do solo, além de ajudar também no controle de planta daninha, né? A palhada ajuda ali também. Só que é óbvio que chega um momento que ela também tem a sua limitação, né? Ela não vai fazer o serviço sozinho. Por isso que o manejo hoje é tão importante. O manejo, ele significa que o agricultor não tem mais uma única ferramenta, ele tem que usar várias, né? Então, a palhada é uma delas, só que daí a hora que você aplica o herbicida, que você aplica o pré-emergente, a palhada, ela pode atrapalhar. Porque se o produto escolhido pelo agricultor não for um produto que tenha uma absorção ali na palhada, né, que consiga se translocar ali na palhada, o pré-emergente não vai chegar na planta daninha. A planta daninha vai estar escondidinha lá na palhada e o produto não vai chegar no solo, não vai chegar na planta daninha. Então, a palhada ela pode sim dificultar, por isso que é importante o agricultor entender do produto, porque quando a gente vai na feira, né, no dia de campo, Divino, não tem palhada, né? É o mundo perfeito. É o solo ali limpo, só com as plantas daninhas, né? E na lavoura do agricultor você tem a palhada, por exemplo, que é mais um ponto de preocupação. É vida real, né? É vida real. Você já deu um vida spoiler real. aí? Você já deu um spoiler do lançamento de um produto
E esse produto parece-me que ele pode ser administrado em diferentes situações de umidade, tanto na pré quanto na pós-emergência e tal. Que produto é esse? Como é que ele funciona? Conta pra gente. Você vê que eu não consigo me segurar, né? Que o produto realmente, eu acho que ele vai. É que o produto realmente, se ele tem um encaixe realmente que vai ajudar muito o agricultor de soja, vai ser muito nessa região que planta um pouco mais no seco, que planta um pouco mais no pó. Divino, assim, o produto, ele chama Reator, que quem está no mercado agro e conhece um pouco de cana-de-açúcar, conhece esse produto, ele é líder de mercado no mercado de pré-emergente de cana-de-açúcar, é um herbicida, e para quem conhece cana, sabe que cana tem muita palhada, né? Uhum. E além de ter muita palhada, sabe que cana é o ano todo, né? Você Isso. acompanha ali a lavoura o ano todo, você pega regiões, eu estou aqui em São Paulo essa semana, você pega aqui no estado de São Paulo que tem muita cana, você pega períodos de estiagem grande, né? Períodos grandes sem chuva. E o Reator é o produto de cana-de-açúcar, né? Então, se a gente quer uma referência do Reator, a gente pode olhar o que ele faz por cana, né? São toneladas ali de palha e períodos de estresse de seca. Então, mas falando mais detalhadamente do Reator, o Reator, ele é o clomazone, né? O ingrediente ativo, mas o diferencial dele não está só no ingrediente ativo, né? Que vai pegar o pé de galinha, que vai pegar a trapoeraba, que vai pegar o picão. O grande diferencial do Reator da FMC é a formulação. A formulação do Reator é uma formulação CS, ou seja, microencapsulada, mas mais do que isso, a gente acaba tendo outras opções no mercado também, CS, mas o diferencial do Reator é que ele tem uma liberação do produto por difusão. O que é isso, Débora? Né? Traduz para mim. Né? O que é esse processo de difusão? Então, o clomazone ele está dentro de uma cápsula, protegida ali por um polímero, por uma cápsula. Você aplica, ele vai ficar ali guardadinho dentro daquela cápsula. Então, pensa lá, tá lá no pó, tá seco e tá lá guardado. O produto, ele só vai ser liberado dessa cápsula quando ele tiver as condições ideais. Quais são as condições ideais? As condições ideais são, tem que estar em contato com o solo, tem que chover, tem que ter umidade necessária. Então, assim, não é só por atrito, porque tem alguns produtos CS que também estão dentro, também são microencapsulados, são CS, mas uma vez que é aplicado, por atrito, ele já vai liberando o produto. E aí, na aplicação, já vai ter o atrito ali, você já vai liberar, ainda está seco, que a gente falou que não é bom aplicar o herbicida no seco, já vai liberar e você vai perder o produto. Né? O Reator não, ele só vai ser liberado dessa cápsula de maneira gradativa quando tiver as condições ideais. Então, na aplicação não se perde, por atrito, ele não começa a soltar, né, a liberar o produto por atrito. Então, é um produto que vai ter um grande residual para o agricultor, né? Ele pode aplicar, ainda ter tempo, primeiro ficar um bom tempo ali sem chuva, né? A gente tem dias, semanas, tá? Em cana sem chuva. Ele pode ficar ali sem chover, e depois, mesmo que chova, ele vai liberar gradativamente. Então, assim, é uma solução que vale muito, muito a pena o agricultor que tem essas plantas daninhas que eu falei que ele é eficiente, conhecer e testar nessa safra. Você falou aí de ser eficiente. O que as pesquisas já revelaram sobre a efetividade desse produto, a eficácia dele? Divino, ele é um dos melhores pré-emergentes que a gente tem, principalmente para essas plantas que eu te falei, pé de galinha, trapoeraba, picão. Eu não vou te precisar aqui um percentual agora, tá? Mas ele realmente, ele limpa o chão, tá? Então, assim, ele aplicado no seco
ou no período mais úmido, já pós-chuva, ele vai ter a mesma eficiência. E ele tem um grande outro diferencial que a gente está lançando agora em soja por causa disso também, tá? Após os nossos testes. Ele é o primeiro pré-emergente. Por que pré-emergente, né? O agricultor, ele aplica antes da emergência da soja, certo? Isso, correto. O reator, ele pode ser aplicado pós-emergente, né? Então, após a emergência da soja, exato, após a emergência da soja tá lá, já nasceu, bonitinha, verdinha. Ele vai trazer consequências para essa soja já emergida? Divina, eu vou falar algo que os agrônomos não gostam, mas eu vou falar. É fito zero. Ele é altamente seletivo. Ele não faz nada na soja. Então, assim, o agricultor, eventualmente, se o agricultor não conseguiu fazer um bom pré-emergente, não conseguiu manejar da maneira ideal, a gente não está dizendo aqui que é para o agricultor fazer tudo depois, porque lembra que eu falei que o tamanho da planta daninha faz diferença. Uma coisa é você manejar o pé de galinha, né, pequeno, o outro maior. É a torceira de pé de galinha, né? Exato. Então, tudo isso tem que levar em consideração. Mas se sobrou, o famoso se sobrou, ou se ele perdeu o timing do seu pré-emergente e não ficou limpo o chão, ele pode usar pós a emergência da soja, né? Porque uma coisa é certa, não é uma questão só de deixar o caminho limpo, né? Muito se acreditava que era importante, antigamente, é importante deixar o caminho limpo por causa da questão operacional, na hora de colher, né? Para não atrapalhar a colheita, mas não é só isso. A planta daninha afeta a produtividade, são sacos de soja a menos no final, né? Isso mesmo, Bom, a pergunta de $1 milhão agora para a gente finalizar. Esse produto já está no mercado? Ele já pode ser utilizado agora, já no próximo plantio? Já está no mercado, Divino. Por isso que eu falei que é super importante o agricultor procurar ou o time da FMC ou um parceiro da FMC. Nós temos diversos parceiros aí em Goiás, aí na região de Rio Verde, todas as cidades que a rádio hoje está presente, para conhecer o produto. Eu disse para você até que eu estou agora em setembro, eu já estou viajando para Rio Verde para conversar com algumas consultorias aí da região, para falar não só do Reator, de outros lançamentos que a gente tem em soja. Você chega aqui amanhã, dia 12 que você vai estar aqui. Amanhã. Então, amanhã você está aqui já. Eu não ia dizer, mas eu te falei, eu chego amanhã. O Divino até assustou, falei, não, eu estou aí amanhã estou aí, porque realmente eu vou visitar várias consultorias, porque realmente é um produto que o agricultor ele vai ficar surpreso, ele vai ficar muito satisfeito. Débora, curti, foi bom, prosa boa, sucesso nessa sua vinda para Rio Verde, na sua consultoria, nas suas consultorias, né? Espero que seja muito bom e vamos aguardar aí os próximos passos, os próximos capítulos dessa história aí. Te desejo muita sorte no seu trabalho. Obrigadão, viu? Muito obrigada. Para você também, um prazer muito grande ter falado com você aqui hoje, com todos, né, que estão nos escutando, e fico aí à disposição, tá bom? De qualquer dúvida, seja do Reator ou qualquer outra questão aí em soja, em milho, estamos aqui à disposição. Muito obrigada. Volte quando quiser. Abraço para você. Abraço. Tchau. Tchau. Eu conversei com a Débora Prado. Ela é doce de pessoa, né? Fala bem, fala com uma animação, com uma alegria. A gente só fala com alegria e com animação daquilo que a gente acredita, né? Daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente faz com o coração. Ela é gerente de cultivos de soja e milho da FMC. E o tema da nossa prosa de hoje foi as novidades no controle de plantas daninhas. Se você gostou dessa nossa prosa, então deixa um like, deixa um gostei para nós, né? Curta, compartilhe com outras pessoas, deixe um comentário e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você, até a nossa próxima prosa. Tchau.